Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler nessa manhã o livro de Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão, toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e disse: os bois estavam lavrando, as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente os sabeus atacaram, levaram tudo, mataram os servos a fio da espada. Só eu fiquei para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da terra. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O livro de Jó é bem conhecido por aqueles que leem a Bíblia e também até por pessoas que não são cristãs, mas que citam esta história como uma história exemplar de alguém que passou por tão grande sofrimento e da maneira que ele foi aprendendo com cada etapa da sua dor. E nós gostaríamos de, nesses dias que vamos estar meditando nesta palavra, falar sobre o livro de Jó numa visão onde o destaque para nós são os processos de Deus na vida dos seus filhos.
todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus, na palavra, na Bíblia, nós vamos perceber que Deus trabalha através de processos em suas vidas. E na verdade há processos que só os filhos de Deus é que vão compreender e que vão se submeter ao que Deus quer fazer na vida deles. E Romanos, no capítulo 15, o Senhor nos diz, no versículo 4, que toda a Escritura ela é útil para o ensino, para a correção e para que através dela nós tenhamos esperança. Ou seja, o livro de Jó, dentre tantos ensinamentos, o Senhor nos ministra sobre ter esperança no meio dos processos de Deus na nossa vida e, sobretudo, nos dias maus, nos dias de sofrimento, onde nós não entendemos realmente tantas batalhas que, como filhos de Deus, nós podemos passar. E olhando para a vida de Jó, nós podemos logo de início perceber que há qualidades que o Senhor destaca na vida dele e que nós precisamos perceber que Deus se agrada, que Deus mesmo conhece e que não impediram Jó de ser provado e até mesmo de ter sido alvejado pelos ataques do inimigo, de Satanás, sempre com a permissão de Deus. O livro de Jó nos mostra que os nossos sofrimentos, eles têm origens das mais diversas, porque percebemos a ação de Satanás, percebemos a dificuldade dos amigos de Jó de lidar com o seu sofrimento, inclusive a esposa de Jó, e também percebemos a soberania de Deus de usar tudo isso para um propósito maior, que Jó não entendia no início, mas foi entendendo à medida que o processo de Deus ia se desenvolvendo na vida dele. E nós somos chamados pelo Espírito Santo, em Tiago capítulo 5, versículo 10, a olhar para os profetas como exemplo de sofrimento e paciência. Em Tiago capítulo 5, no versículo 8, nos diz que nós devemos ter essa paciência e esperança e fortalecer o nosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Ou seja, todo sofrimento e provação permitidos por Deus, mesmo que tenha intervenções de Satanás, o Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos aproximar ainda mais dele e nos preparar para o dia da volta do nosso Senhor. Por isso é tão importante, amados, ministrarmos nesse tempo na vida de Jó. Tiago capítulo 5, versículo 10, diz que Jó é exemplo de sofrimento e de paciência e que Deus fez tudo isso, mas que no fim o Senhor fez com que o processo trouxesse graça, trouxesse revelação, que o processo que Deus permitiu na vida de Jó trouxesse um nível de intimidade que ele ainda não tinha. Quais as qualidades de Jó que nós percebemos logo no capítulo 1? Jó, ele é descrito como um homem íntegro, justo, ele é descrito como um homem que temia a Deus, um homem que se desviava do mal e ainda um homem que intercedia continuamente pela sua família. Os filhos de Jó faziam festas, banquetes, convidavam as 3 irmãs. Ele tinha 10 filhos e eles faziam estas festas para celebrar, para se alegrar. E Jó, quando terminava aquela festa, ele santificava os seus filhos. Ele oferecia holocaustos ao Senhor e era uma intercessão até mesmo preventiva. Ele orava dizendo: Senhor, quem sabe os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra o Senhor em seu coração. Que coisa maravilhosa. O Senhor nos ensina aqui como sermos servos
que realmente conhecem e agradam a Deus. Jó, ele somava essas qualidades tão maravilhosas que o Senhor quer desenvolver em nosso caráter. Ele se desviava, se afastava do mal por causa do temor de Deus. Ele era íntegro, uma pessoa inteira, que buscava ser a mesma pessoa diante dos homens ou quando ele estava sozinho. E o que é interessante, irmãos, que essa descrição do caráter, das qualidades de Jó, ela nos é dada 2 vezes no texto. Primeiro, através do narrador, através de uma narrativa, quando no capítulo 1, logo no versículo 1, o narrador diz que ele era íntegro, reto e temia Deus. Mas depois o próprio Deus, aí agora é uma declaração de Deus, dizendo para Satanás: viste o meu servo Jó? Ou seja, Deus sabia que Satanás estava observando Jó. E Deus agora diz que Jó era íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, reto. Ou seja, o que Deus fala de Jó é o mesmo que os homens falam de Jó. Jó era o mesmo diante de Deus e diante dos homens. Isto é dignidade, isto é caráter. Mas mesmo assim, amado, mesmo sendo um homem tão cheio do temor de Deus, que conhecia Deus, ele foi tratado pelo Senhor, aperfeiçoado pelo Senhor, amadurecido pelo Senhor, através de um processo que envolveu muito sofrimento. E o capítulo 1, ele vai nos mostrar a realidade do mundo espiritual, porque mesmo com todas as qualidades de Jó, o Senhor queria tratar com ele para aperfeiçoá-lo. Havia área específica ou áreas específicas na vida de Jó que o Senhor queria aperfeiçoar, fazer crescer, se revelar. E, amados, muitas vezes é desta maneira que Deus vai tratar conosco, na escola do sofrimento. O deserto é a escola do caráter, lugar que Deus trata conosco, mesmo com as nossas mais valiosas qualidades. O Senhor sempre quer nos levar a crescer, porque somos seus filhos. E o propósito eterno de Deus para os seus filhos é nos tornar mais semelhantes a Jesus. Perceba então no capítulo 1 que o mundo espiritual está observando Jó e observando a terra o tempo todo. Tanto anjos, que o texto diz que estão diante do Senhor, como Satanás, que observa, espreita, estava incomodado porque ele via em Jó a prosperidade de Deus. Jó era o homem mais próspero da sua região financeiramente, e também a fidelidade de Deus. Uma das coisas que tanto incomoda o inimigo é quando nós, mesmo prosperando, mantemos a fidelidade, mantemos a obediência. Imagina uma vida de intercessão contínua pela sua família. E Satanás, vendo isso, questionava a motivação de Jó. Jó faz isso porque Deus o cercou com uma cerca de proteção. É o próprio inimigo que diz isso, que Jó e a sua família e todos os seus bens estavam cercados por uma cerca de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando nós vivemos em integridade e quando nós vivemos uma vida de intercessão, o Senhor gera esta cerca de proteção ao nosso redor, da nossa família e também dos nossos bens. E Satanás, olhando tudo isso, ele julga a motivação de Jó. Ele pensa que Jó, ele era fiel porque ele tinha tudo de Deus e a proteção de Deus. E Deus, irmãos, mesmo olhando para Jó e vendo nele um homem íntegro, perfeito aos olhos de Deus, e perceba que a palavra perfeito na Bíblia, quando se trata do homem, fala de maturidade diante da revelação que temos, ou seja, diante do conhecimento de Deus que Jó tinha, diante da luz que ele tinha, ele era obediente. Isso é maturidade. Mas o Senhor, o amando como um pai, queria aperfeiçoá-lo, porque havia muito de Deus para ser revelado e trabalhado na vida de Jó. Deus tinha planos maiores que Jó nem imaginava. E Deus permite, irmãos,
logo aí no capítulo 1. Tragédias e perdas terríveis, que nos assustam, que nos intrigam. Mas, irmãos, olhando para o capítulo 1, nós não temos dimensão do que o Senhor faria nos 42 capítulos de Jó. Tudo que aconteceu aqui, mesmo tendo uma ação direta de Satanás, havia uma permissão da soberania de Deus, e Deus iria usar em favor da vida de Jó, em favor da sua família e em favor de cada homem e mulher de Deus na história que tem lido Jó e sido encorajado, ensinado, aperfeiçoado pelo Senhor, para se submeter aos processos de Deus que nos levarão a uma experiência mais plena, a uma experiência mais profunda com Deus e com a sua glória. Então Deus permite Jó ser tocado nas áreas mais sensíveis na vida do homem. Satanás toca na família de Jó. Ele perde 10 filhos em um só dia. Satanás toca nos bens que Jó tinha. É destruído seus animais, suas fazendas, seus servos, pessoas que trabalhavam com ele, que certamente ele amava, todos tocados de uma maneira tão terrível. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas, irmãos, nós precisamos perceber também que o Senhor, Ele tem todo o poder, toda a soberania, todo o controle. Satanás não pode fazer nada sem a permissão de Deus. E é importante percebermos, irmãos, que tudo o que ele passou, não havia culpa na vida de Jó para provocar essas situações. Há muitas dores, sofrimentos que eu e você passaremos e já passamos na vida, que não há uma explicação única, que não há uma culpa, mas que precisamos entender que Deus tem um plano muito maior e Ele quer se revelar a nós, e a misericórdia do Senhor nos sustenta em meio às nossas dores. Vamos orar. Pai amado, a nossa oração é que, mesmo conhecendo a história de Jó e o fim que o Senhor trouxe, o Senhor nos ensine através da Tua palavra a nos submeter aos Teus processos, os mais dolorosos, as permissões que o Senhor muitas vezes traz sobre a nossa vida e que não compreendemos, mas que em tudo possamos, como Jó, Te adorar, nos aproximar do Senhor e esperar em nome de Jesus. Amém, Senhor.